para a gente entender como é que a gente resolve isso. Aí eu fiquei brava. E será que a gente ficando brava sempre a gente resolve? Não sei. Mas a gente pode tentar descobrir uma forma de resolver esses conflitos de outra maneira. Será que dá? Por meio do diálogo? Acredito que sim. Por meio da não violência? Também. Encontrar formas de conversar com o inimigo, de buscar o respeito mútuo. Então, por todas essas questões é que a gente vai discutir agora nessa edição do Fórum Falem Sem Medo, as reflexões do Adam. O Adam é diretor e consultor da Health Partner. O Adam, ele esteve em negociações entre as Farc e o governo colombiano. Ele também auxiliou líderes sul-africanos na transição do apartheid para a democracia. Quer dizer, ele viveu ali em regiões de conflito, em situações de conflito extremo. Será que ele tem algo para ensinar para a gente? Porque o que a gente vive hoje são situações de conflitos extremos. Então, a gente quer, com a fala dele, apontar novos horizontes para as redes, para uma maior colaboração e para menos agressão. Senhoras e senhores, Adam. Good afternoon. Boa tarde. O que ficou bem claro para mim, só de sentar aqui e ouvir a essas extraordinárias apresentações nas últimas horas, é que para a maioria de nós, aqui nessa sala, o mundo como ele está não é aceitável. Então, a questão muito básica que eu gostaria de discutir com vocês é como é que nós podemos mudar isso. E eu gostaria de começar contando a vocês uma história. Talvez vocês reconheçam essa foto no setembro de 2014, no estado de Guerrero, no México. 43 estudantes de um colegial foram assassinados por uma quadrilha, mas com a cumplicidade dos políticos locais e também dos militares locais. E mais ou menos no mesmo tempo, no México, o presidente Peña Nieto estava sendo acusado de corrupção, porque a esposa dele aceitou uma casa de 7 milhões de dólares de uma pessoa que tinha contratos com o governo. Com todas essas coisas acontecendo, essas coisas aparentemente relacionadas, houve marchas de protesto na cidade do México, em outros centros urbanos, dezenas de milhares de pessoas marchando para protestar contra essa combinação horrível de ilegalidade, inequalidade e insegurança. Houve um pequeno grupo de cidadãos preocupados para os quais o México, naquela situação que estava, era inaceitável. Eles queriam mudar essa situação. E o que eles entenderam é que não havia uma pessoa, uma organização ou um setor isolado que pudesse mudar isso sozinho. E que para mudar tudo seria preciso muito mais do que um acordo, uma política, uma reunião. Então eles fizeram uma coisa muito interessante. Eles convocaram uma diversidade muito grande de 33 líderes de todos os setores da sociedade mexicana, em proporções quase iguais, da direita, da esquerda, do governo, da oposição, políticos de todos os partidos, líderes empresariais, gente do governo, das forças militares, os policiais, ativistas de direitos humanos, jornalistas, sindicalistas, camponeses, líderes da igreja. Eram pessoas que tinham históricos e ideologias completamente diferentes, posições completamente diferentes, e eu diria até, de forma geral, que eram pessoas que não concordavam entre si, não gostavam
uns dos outros e nem confiavam uns nos outros. Em novembro de 2015, esse grupo de 33 pessoas se encontrou pela primeira vez por um workshop de 3 dias num hotelzinho em Cuernavaca, não muito longe da cidade do México. Eu estava lá também com a nossa equipe local da Rios Partners e eu via, conforme eles entravam e conforme as primeiras interação, você podia ver como eles desconfiavam e estavam muito defensivos uns contra os outros. Eles queriam, cada grupo queria que o México se transformasse da maneira que eles queriam, mas cada grupo também desejava que seria tão bom se não precisasse trabalhar com os outros, mas eles precisavam trabalhar uns com os outros. E era por isso que, apesar de suas grandes diferenças, eles tinham vindo ao workshop. Então, nessa sexta-feira de tarde, durante todo o sábado, eles passaram com conversações e argumentação muito intensiva, participaram de umas sessões criativas muito bem estruturadas, tanto como um grupo grande, como grupos pequenos, com os flipcharts e com post-its, tentando explorar em maior profundidade o que estava acontecendo no México e o que poderia acontecer no México. Além dessas sessões de trabalho, havia muitas oportunidades para contar suas histórias pessoais, sair em caminhadas, tomar drinks e almoçar e jantar juntos. No final de sábado, eles até ficaram meio surpresos que eles acabaram descobrindo que havia algumas coisas em comum, ou talvez eles podiam pelo menos trabalhar juntos. E começaram a ter um pouquinho de esperança que talvez eles pudessem mudar as coisas no México. Enquanto isso estava acontecendo com um grupo grande, havia uma dinâmica muito diferente no nosso grupo de apoio. Os nossos parceiros mexicanos e nós da Rios. No domingo, depois do café, antes de começar a oficina, todo mundo estava muito chateado. Alguns dos participantes, nossos parceiros do México, tinha alguns problemas de comunicação, problemas de logística, uns zigue-zagues, e estava todo mundo bravo, especialmente comigo, e eu fiquei meio assustado até porque o projeto estava em risco, talvez a minha reputação, quem sabe eles não iam nem querer pagar a gente pelo workshop, e cada vez mais eu me senti muito defensivo, jogando a culpa toda neles. Eu sabia que eu precisava trabalhar com essas pessoas, esses nossos parceiros do projeto, porque esse projeto era muito importante para mim, mas eu estava vendo como é que seria possível trabalhar com eles. Eu realmente passei a vê-los como meus inimigos. Eu achava não só que eles estavam errados, mas eu achava que eles eram ruins, eles eram maus. E eu queria realmente que eles desaparecessem como por mágica. Mas, eventualmente, depois de uma semana, eu me acalmei. E quando eu comecei a refletir sobre o que tinha acontecido nessa equipe de apoio, eu percebi muito assustado que eu tinha criado nesse microcosmo da equipe de apoio o mesmo tipo de dinâmica que nós estávamos tentando eliminar no grupo grande do México. E essa dinâmica básica é o seguinte: havia diferenças que levavam a conflito, que levavam à polarização, todo mundo ficava frustrado porque a negociação ficava empacada e aí você criava inimigos. Mais de 2 anos depois, a nossa equipe está funcionando muito bem. Aqueles grupos já tem não 33, mas 80 participantes. Esses cidadãos mexicanos estão trabalhando em muitas iniciativas, alguns juntos, alguns separados. Mas o que eu percebi com tudo isso é que eles não concordam mais do que concordavam há 2 anos, ou talvez não muito mais. Mas agora eles já têm alguma coisa de bom. Eles gostam um do outro um pouquinho mais e confiam um pouquinho mais e por isso eles conseguem trabalhar juntos. E durante
terremoto do último setembro no México, nós estávamos trabalhando com 2 grupos. Tinha um grupo que estava trabalhando há 2 meses e o outro grupo já trabalhava juntos há 2 anos. E eles tinham grupos de WhatsApp. E naqueles dias seguintes àquele terremoto, nós podíamos ver nos grupos, em detalhes, em tempo real, os diferentes níveis ou a natureza das interações entre esses 2 grupos, respondendo a esse evento que era o terremoto. E o grupo que estava trabalhando junto, em pouco tempo, ficava todo mundo denunciando, e quem que estava errado, e quem que devia estar fazendo alguma coisa diferente, quem que devia criticar. E o grupo que estava trabalhando há 2 anos, que realmente não concordava, mas conseguia trabalhar juntos, tinha mensagens como: olha, eu tenho 20 toneladas de material para fazer telhados, eu queria levar para a cidade de Puebla, alguém pode me ajudar, como é que eu posso entregar? Então, essa capacidade de trabalhar junto, num grupo tão diverso, essa habilidade de comunicar, de ajudar as outras pessoas e conseguir fazer as coisas de maneira eficaz, esse exercício nesse time, eles mesmos diziam que eles se tornaram um exemplo vivo do que poderia ser um México melhor. Eu contei a história do México porque é um bom exemplo do que eu tenho feito e do que os meus colegas vêm fazendo nos últimos 25 anos e o que eu aprendi com essa experiência. Todo o nosso trabalho sempre tem a mesma característica. Nós trabalhamos com grupos de liderança, de negócio, do mundo empresarial, governo, ativistas, junto com vários grupos na América do Norte, na Ásia, Austrália, Europa, em todo tipo de desafio muito grande: segurança, comida, água, desenvolvimento, também violência contra as mulheres na Austrália, Canadá, África do Sul, em parceria com o Instituto Avon aqui no Brasil. Uma coisa bacana de você fazer sempre a mesma coisa por 25 anos é que eu já tive muitas oportunidades de tentar as coisas e de fazer erros também. Então, muitas oportunidades de aprender. E a coisa mais importante que eu aprendi até aqui é que a colaboração não é um processo muito simples, muito direto, como uma vez no passado eu achava. Minha experiência nessas situações dramáticas, extraordinárias como no México, quando as dinâmicas acontecem em cores muito vibrantes, me permitiu observar o mesmo tipo de dinâmica básica de cooperação que também acontece em situações mais normais, digamos assim, onde você tem a mesma coisa, mas uma cor talvez não tão vibrante, mas suave. O que eu observei em todos esses anos é que a colaboração, de um lado, é cada vez mais necessária e, por outro lado, é cada vez mais difícil. E a razão para tudo isso, eu acho que você já viu nas outras apresentações, essa interdependência, interconexão é cada vez maior, não há grandes hierarquias, mais pessoas têm uma voz agora e podem dizer o que pensam, quer você goste ou não goste da opinião deles. Como resultado dessas tendências, é que não existe muita unilateralidade. Menos situações, as pessoas podem forçar que as coisas sejam dessa maneira que eles que querem e eles estão por cima. Não existe mais essa possibilidade de você forçar que as coisas sejam do jeito que você quer, independente do que as pessoas querem. Então, isso significa que nós temos que colaborar mais gente, mais vezes, com pessoas diversas, não só com seus colegas e amigos, mas com pessoas que são seus oponentes ou são estranhos. Essa tensão
essa tensão na colaboração, na verdade, se revela na própria palavra colaboração. Se você faz uma busca no Google da palavra colaboração, ou colaborar simplesmente significa, por um lado, trabalhar em conjunto com alguém. E se você faz outra busca de Google, você vai achar muitas imagens, bonitas fotos, nem essa aqui que está na tela. Pessoas nesses escritórios muito bonitas, com essas camisas elegantes, colaboração com essa imagem, parece uma coisa muito segura, produtiva, muito agradável, mas a palavra colaboração em inglês e em português também tem um outro significado. Significa cooperar com a inimiga de forma traidora. Isso está revelado na palavra colaborador. Especialmente na Europa, a palavra colaborador tem um significado muito forte, porque é associado, acima de tudo, especialmente na França e na Holanda, essa palavra é associada com os cidadãos franceses e holandeses que colaboraram com os nazistas na época da Segunda Guerra. Então, outra imagem que você tem de colaboração, essa imagem dessas duas mulheres, as colaboradoras, essa foto é de 1944, na Bretanha, essas mulheres haviam sido acusadas de terem dormido com oficiais nazistas na época da ocupação, e após o fim da guerra, essas mulheres foram desfiladas pelas ruas, estavam em total desgraça. Então, esse outro significado de colaboração, de trair, não é uma imagem muito segura nem bonita, na verdade, é a coisa mais perigosa que pode existir. E essa tensão, eu acredito, não é um assunto periférico, é central, é algo intrínseco quando se colabora com pessoas diversas. Por um lado, a gente acha que para progredir com os nossos desafios, como os desafios que se referem a mulheres no Brasil, e nós precisamos trabalhar com pessoas que são diversas de nós, incluindo pessoas que não gostamos nem confiamos, mas não queremos sair traidores, mas temos que seguir trabalhar com essas pessoas, e podemos observar essas tensões em todos os domínios, na política, nas esferas sociais, na economia, e também podemos ver isso a nível internacional, como se vê nas manchetes do jornal, vemos isso no local de trabalho, vemos esse tipo de tensão nas comunidades, e mesmo na nossa família, essa mesma dinâmica. Por um lado, a gente acha que temos que trabalhar com essas pessoas que são diferentes de nós, mas ao mesmo tempo a gente diz, não devemos trabalhar com essas pessoas tão diversas. Então, a questão básica com a qual eu tenho lutado, como é que nós podemos resolver essa tensão? Como podemos resolver essa tensão para que possamos trabalhar em conjunto, com sucesso, com pessoas tão diversas? Então, vamos dar um passo para trás e falar sobre os princípios. O primeiro princípio é que quando estamos nos deparando com uma situação que achamos que seja problemática, na verdade, nós não temos que colaborar. Existem 3 outras opções, e para realmente entender a colaboração, é importante entender essas outras 3 opções. A primeira opção, eu acredito, para a maioria das pessoas, é o default, é forçar, dizer o seguinte: a situação na qual me encontro não é a situação que eu gostaria de estar, eu vou usar todos os meus poderes, seja os votos, a minha autoridade, os meus privilégios, as minhas ideias, o meu dinheiro, ou minhas armas, qualquer coisa, mas eu vou usar qualquer poder que eu tenha para fazer com que as coisas aconteçam do jeito que eu quero, não importa o que as outras pessoas queiram. E a lógica de forçar algo para a maioria das pessoas, essa coisa óbvia a ser feita. Se eu as coisas não forem como eu quero, eu vou fazer com que elas se tornem como eu quero. A limitação é, se eu fizer com que as coisas sejam como eu quero, apesar das outras pessoas, as pessoas não vão aceitar isso. Essas outras pessoas
ou isso vai resultar num conflito violento, ou nós não vamos sair do lugar. A segunda alternativa é se adaptar. O mundo não é como eu gostaria que fosse. Eu acho que eu não quero mudar o mundo do jeito que eu quero, então eu vou tentar achar uma maneira de me adaptar ao mundo do jeito que ele é. A lógica de se adaptar é que, na verdade, a grande parte das coisas no mundo não podemos mudar, e a gente simplesmente acha uma maneira de viver com as coisas do jeito que são. As limitações de se adaptar, que às vezes nós nos achamos numa situação que é impossível de aceitar ou é simplesmente não aceitável. A terceira opção, que é a opção que o palestrante anterior estava mencionando, é retirar-se. Não gosto da situação do jeito que está, não posso mudar nada, eu não vou me adaptar, então eu vou embora, vou me retirar. E esse retirar-se pode ser se divorciar, ou emigrar, ou deixar o emprego. A lógica desse retirar-se é que vou me livrar da situação. Eu me livrei dessa situação que não aguento, que eu não aceito. E as limitações do retirar-se é que frequentemente é acompanhado por tragédia. E, portanto, somente em contraste com aquelas outras três opções que podemos entender o que a colaboração significa. Nós colaboramos quando nós não estamos felizes com a situação do jeito que está, onde nós não conseguimos fazer com a situação seja do jeito que a gente quer, quando não conseguimos nos adaptar e não queremos nos retirar. E, portanto, nós achamos que vamos tentar trabalhar com outros, incluindo talvez pessoas com as quais não concordamos, não gostamos e nas quais não confiamos. A questão sobre a colaboração é como colaborar de uma forma bem-sucedida. Então, digamos que nós decidimos colaborar. Talvez foi a nossa primeira opção, talvez foi a nossa última opção, talvez vamos fazer isso por razões racionais, ou morais, ou espirituais, mas nós decidimos que vamos tentar trabalhar com pessoas diversas para mudar qualquer situação que não é aceitável para nós. Bom, colaboração. E essa colaboração exige concordar com 5 coisas. O propósito comum, por que nós estamos fazendo isso? O problema, qual é o problema? A solução, o que fazer sobre esse problema? O plano para implementar a solução, sair de onde estamos e quem fará o que para implementar o plano. Tudo certo? Ok? Será? Vocês concordam com isso? Isso significa sim ou não? É isso? Vocês concordam ou não? Bom, vamos lá. Então, não é a coisa certa, não. Eu sei, eu enganei vocês, né? Vocês não esperavam isso. Vamos lá. O limite a limitação dessa colaboração convencional é que só funciona em situações que são simples e harmoniosas e estáveis. Em situações que são complexas e com conflitos e fora de controle, nós não vamos conseguir aqueles acordos e mesmo que a gente consiga, esses acordos não serão sustentáveis. Então, em tais situações, essa abordagem convencional à colaboração, essa maneira pela qual nós pensamos que a colaboração deveria funcionar, não vai funcionar e não pode funcionar. Em algumas situações, essa abordagem convencional é perigosa e totalmente inadequada. Então, se nós queremos ser bem-sucedidos na colaboração na vida real e situações de conflitos e complexas, nós precisamos
abandonar essa colaboração convencional. Precisamos abandonar aquela fantasia que nós vamos conseguir controlar as coisas, vamos chegar a um acordo, a um consenso. Nós temos que fazer exatamente o contrário do que é convencional ou habitual. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Então, isso é uma atitude não convencional e não confortável. Isso se chama Stretch Collaboration, colaboração estendida. Esse tipo de colaboração nos ajuda a lidar com situações de conflito e complexas, não apenas com nossos amigos e colegas, mas também com os nossos oponentes. E isso se estende de três maneiras. Então, pode-se abraçar os conflitos, podemos experimentar algum caminho para seguir em frente. O primeiro ponto é, em situações de conflitos e complexas, nós não conseguimos controlar como os diferentes atores entendem o que está acontecendo e o que deveria acontecer. As diferenças entre perspectivas e posições entre os atores, isso é algo inevitável. Isso significa que nós temos que poder não apenas nos engajar, mas também lutar. Significa não apenas trabalhar com conflitos, mas também trabalhar com conexões. Na introdução, eu mencionei que o Rio está a trabalhar há muitos anos em todos os lugares na Colômbia também, incluindo um pequeno diálogo que ocorreu em 96, 97, entre todos os atores, as Farc, os ministros do governo, líderes religiosos, sindicatos, etc. E quando tudo foi organizado por um político, Juan Manuel Santos, que agora é o presidente da Colômbia no momento, e há um ano e meio atrás ele foi agraciado pelo Prêmio Nobel da Paz. No ano que ele ganhou o prêmio, o website da presidência colombiana incluiu um texto sobre seu histórico, e ele disse que um dos passos mais significativos nessa jornada para esse acordo de paz da Colômbia foi esse processo que continuou em 1996, chamado Destino Colômbia. Eu estava muito feliz, porque eu sabia que aquele website é um link para o website Rios, mas eu não entendi por que esses workshops, naquela época, que haviam acontecido há 20 anos, por que permaneceram na mente do presidente Santos. Todas as coisas aconteceram desde então, décadas de guerrilhas e guerra. O ministro da Defesa passou 5 anos negociando a paz de muitas missões da ONU, e o Juan Santos lembrou desse nosso encontro. Há um ano atrás eu estive em Bogotá e tive a oportunidade com esse fórum aqui, tive uma entrevista com o presidente Santos, e eu perguntei para ele, por que você menciona o Destino Colômbia, esses workshops que aconteceram há 20 anos? Ele fala sobre isso o tempo inteiro. E ele me deu uma resposta linda, que para mim realmente chega no âmago daquilo. Ele falou, o que eu aprendi no Destino Colômbia é que, ao contrário de todas a minha educação moral, social e política, eu entendi que é possível trabalhar com pessoas com as quais você não concorda e nunca vai concordar. E isso é absolutamente extraordinário. Eu fiz uma segunda pergunta ao presidente Santos. Eu falei, senhor presidente, para você pessoalmente, qual foi a parte mais difícil de fazer esse acordo de paz que acabou com 52 anos de guerra civil? Ele falou para mim pessoalmente, a coisa mais difícil foi ser chamado de traidor. Então, aí você tem naquela história, você tem a oportunidade da colaboração e o risco. O segundo ponto sobre essa colaboração estendida é que em situações de conflito e complexas nós não conseguimos controlar como é que o trabalho vai prosseguir. Não sabemos que vai funcionar e que não vai funcionar. Podemos ficar aqui durante um mês e tentar descobrir o que deveria ser feito para lidar com esses desafios que as mulheres enfrentam aqui no Brasil. Poderíamos fazer um plano, mas a gente realmente não saberia o que poderia acontecer, a menos que a gente tentasse. Então, faremos um experimento.
essa segunda colaboração estendida é algo que é muito confortável. Nós queremos que as coisas estejam do jeito que a gente quer, mas normalmente as coisas não são como a gente quer. E o ponto mais fundamental é o terceiro e último ponto. Em situações de conflito complexas, nós não podemos controlar o que as outras pessoas vão fazer. Eu me dei pensando sobre isso. Recentemente, é fácil passar várias horas todo dia pensando sobre o que as pessoas deveriam estar fazendo, o que meus filhos deveriam estar fazendo, o que meus clientes deveriam estar fazendo, meus colegas deveriam estar fazendo, o que o senhor Trump deveria estar fazendo. E depois, de uma certa maneira, isso é algo que me acalma, porque isso não tem nada a ver comigo. Mas, na verdade, no fim das contas, é totalmente inútil esse tipo de exercício mental. Então, o que exigir dessa terceira essa colaboração estendida, essa mudança de como você vê o seu papel. Ou seja, você não pode se ver como uma autoridade e um observador, mas você tem que se entender como seja alguém de dentro e parte da situação. Você é corresponsável por essa situação. Havia um ditado nos 1960, se você não faz parte da solução, você é parte do problema. Mas eu não acredito que isso seja o aspecto mais importante. O aspecto mais importante é se você não é parte do problema, se você não consegue ver que o que você está fazendo talvez seja uma parte, embora pequena, sobre como as coisas estão, então, logicamente, não há nada que você pode fazer sobre uma situação, a não ser que você use uma força externa. Então, a terceira extensão, então, é entrar dentro do jogo. Então, essa aceitação do nosso papel como sendo corresponsáveis, especialmente para pessoas como eu, que eu prefiro me ver dentro de uma situação, mas isso é algo difícil, ou o controle da situação. A gente gostaria que as coisas fossem de um jeito, mas normalmente eles não são do jeito que a gente quer. Estamos vivendo em tempos que nos traz desafios enormes, não apenas o desafio desse fórum nosso de hoje, mas outros desafios, muitas coisas nós achávamos que eram estáveis, política, o clima, nossa cultura, essas coisas não são mais estáveis. E essa instabilidade, às vezes amedrontante e às vezes é muito energizante. Esses desafios tão difíceis exigem que nós colaboramos de uma maneira totalmente não convencional e radical. Temos que abandonar nossas fantasias de acordo e harmonia e certeza e autoridade e controle. Nós precisamos relaxar e entrar numa abordagem menos rígida, mais humana. A minha experiência ao longo desses últimos 25 anos me ensinou que essa extensão é necessária e que também que é possível esse tipo de colaboração estendida. Eu tenho esse compromisso com essa colaboração estendida para que eu possa endereçar esses desafios tão difíceis dos nossos tempos. Eu concordo em entrar no jogo e convido que vocês se juntem a mim nesse jogo. Muito obrigada. Obrigada, Adam. Muito obrigada.